aqui, então, para a gente finalizar aqui o discurso indireto. Então, na questão B... Oi? Não, deixa. Nesse modo, o narrador repete todas as falas dos personagens. Então, tá aqui. Qual é a diferença entre o modo de reproduzir as falas dos personagens e o apresentado na página anterior? Né? Nesse modo, o narrador repete todas as falas dos personagens. No outro, não. No outro, é o personagem que fala, não o narrador. Perfeito. Deixa eu colocar aqui. O Caio fala tão rápido que nem a professora consegue ir. Gente, eu tava respondendo até agora e o microfone tava mutado, eu não vi. Eu também faço isso. Vamos lá, Caio. Nesse trecho... Nesse treco. Coloquei nesse trecho. O narrador repete todas as falas dos personagens. Todas, né? Todas. Na aula de matemática estava acontecendo isso comigo. Eu estava falando, 2, e ninguém estava me ouvindo. Eu comecei a gritar. Todas as falas O fone estava mutado. Todas as O falas dos pior- personagens. A vírgula, no outro não. O pior é o Luiz que falar quase com o microfone dentro da boca, né? É. No outro não. Calma aí. Não sei se deu certo. No outro não. Agora eu me perdi no meu raciocínio direto. Eu acho que eu só coloquei isso. Logo. Pois no anterior. Pode colocar. Pode colocar, professora. Pode falar, pode falar. Pois na anterior, o personagem que fala a sua fala, não a outra pessoa, outro narrador. O Pedro tá aqui na chamada, o Pedro? Ele é o Dona Dona Cida. Benta. Dona Benta agora? Meu Deus. Daqui a pouco Nossa, eu ele tá mal quietinho. Que milagre. Deve estar Isso é um milagre, Pedro, né? Tá dormindo. Só uma observação aqui. Ele é um narrador, né? Yes. No outro não, pois no anterior o próprio personagem fala. Pronto. Perfeito. Meu pescoço. Acabando, gente. O Pedro deve estar jogando Fortnite pra ele ficar quieto desse jeito. Fazendo a lição, meu jovem. Aí sim. Matemática. Né? Vamos lá. Me prove agora. Vocês estão copiando aqui ainda a letra B? Sim. Não. Tá. Quem tiver, eu deixo alguns minutinhos. Então, deixa eu já colocar. Caraca, ainda estão perguntando do dinheiro. Cadê o dinheiro? Olha no chão. Pronto? Que filha da... Foi a Júlia. Vamos, gente. Agora eu vou no discurso indireto livre, tá? Vou mudar aqui. A gente já falou do direto, do indireto. Agora é o indireto livre, tá? Além dos discursos. Estão copiando ainda? Tô na última linha. Não, tá bom. Só para eu não puxar tanto aqui. Então, na número 3, eu vou ler no livro. Além dos discursos direto e indireto, há outro tipo de discurso que consiste na fusão desses dois. Para compreendê-lo melhor, leia abaixo um fragmento do romance Vidas Secas,
do escritor brasileiro Graciliano Ramos, que foi falecido aí em 1953. Nessa obra é retratada a luta pela sobrevivência de uma família de retirantes nordestinos, vítimas da seca. No fragmento, são apresentados os pensamentos da personagem Baleia, que era a cachorra da família. Então, tem esse momento também, tá? Em que é expressado no texto os pensamentos, e não propriamente a fala, tá? Mas os pensamentos, e estão aqui também em forma de texto, né? Para a gente ver como demarca, para a gente entender o que é pensamento e o que é fala, tá? Para a gente poder separar isso. Então, vamos lá. Baleia encostava a cabecinha, fadigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, sim, a Vitória tinha deixado... Peraí que a Ana Clara caiu. Desculpa, vou retornar aqui, que a Ana caiu. Baleia encostava a cabecinha fadigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, sim, a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz no mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos enormes. Então tá aí um trechinho do pensamento da baleia. Veja que tem até um desenho dela aqui, como se ela tivesse pensativa, né? Ó, bem aqui. Nossa, eu pensava que baleia era uma baleia mesmo, não um cachorro. Não, é a cachorra, é o nome da cachorra. Tá aqui, a baleia, a cachorra da família, tá? Então, todo esse trecho, igual tá falando aqui, a baleia encostava a cabecinha fadigada na pedra, então, quer dizer, é o que ela tá pensando, ó, a pedra estava fria, certamente, assim, a deixou o fogo apagar mais cedo, ela queria dormir, ela ia acordar feliz no mundo cheio de preás, então, quer dizer, não tem como a gente ter essa noção do que uma cachorra está pensando, né? Quem dirá, né, que ela ia dormir, que ela queria dormir e que ela ia acordar feliz pensando num mundo cheio de preás, né? Então, esse é o discurso indireto livre. Tem uma observação aqui também. Se vocês quiserem grifar, fiquem à vontade, colocar um marca-texto em volta, tá? Então, os discursos marcados pela fusão da voz do narrador com a voz do personagem, em que não são empregados sinais de pontuação, que é esse caso aí, o pessoal tá caindo aqui, que é esse caso aí que não são empregados sinais de pontuação, 2 pontos, travessão ou aspas, e nem a palavra nem a palavra que, né, nem verbos introdutórios de fala são chamados de discurso indireto livre. Discurso indireto livre. Esse discurso ele é utilizado para expressar a fala interior dos personagens, ou seja, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, as reflexões, tá? Então, neles são conservadas as interrogações, as exclamações, as frases que os personagens teriam dito e a forma como eles teriam dito, tá bom? Então, dá para ver aí a diferença, né, de 3 tipos de discurso, tá? O direto, o indireto e o indireto livre, tá? Vejam que aqui, em nenhum momento, ele fala que pensou a baleia, ele não está colocando pensou a cachorra-baleia, né? Simplesmente a gente acaba tendo essa ideia de que ela estava pensando, né? Porque ela queria dormir e acordar num mundo cheio de preás, e ia lamber aí as mãos do Fabiano, que provavelmente é o dono dela, né? Que as crianças iam rolar num pátio com ela, então é todo um pensamento da cachorra, né? Então, na letra A diz assim: o trecho em destaque expressa o que a personagem está pensando, explique. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para gente... Eu coloquei sim, pois não utiliza sinais de pontuação e nem verbos introdutoriais. Perfeito.
Vou até colocar o teu que eu achei mais simples, que o meu tá assim, sim, por meio da fala do narrador, que reproduz as ideias da personagem. Pode-se saber o que a baleia está pensando. Mas o teu está correto também. Então, sim. Qual é o seu, Caio, para eu colocar aqui? Sim, vírgula, pois não utiliza sinais de pontuação e nem verbos introdutoriais. Pois não utiliza-se sinais de pontuação, Caio, ou verbos, né? Ou verbos introdutoriais. Deixa eu botar introdutórios. Ai, gente, para que eu fui mostrar isso? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto? Então, vamos para a letra B. B. O discurso empregado nesse trecho mescla características do discurso direto e do discurso indireto. Explique aí com suas palavras quais são essas características. No discurso direto não apresenta verbos introdutoriais e nem a palavra que. E no indireto não possui sinal de pontuação. Vamos lá. Vou colocar aqui as características do discurso direto. Legal que tá tendo uns batuques aqui em cima, mas tudo bem. Pensamento da baleia. Sem narrador. Aqui eu coloco características é o direto e o indireto, né? Discurso indireto. Vá. Parou, gente. Indireto, que eu posso colocar? Você falou no uso do que, né, Caio? Não apresenta verbos e introdutoriais. Não apresenta verbos introdutoriais e nem a palavra que. Tá. Gente, por favor. Para, gente.
Vai começar. Eu não uso do quê? Vai começar. Vai começar. Terceira aula, que horas? Até que horas? 12:00 e pouco. Aham, sério. Meu dia, tá doido? Vai, até meio-dia. É a última aula, Pedro. Ah, não. Falou que acaba que horas? Apresenta verbos. 12:20. Olha, eu não sei quanto tempo ainda de aula, mas são só 40 minutos. A gente já começou a ter uns 15 minutos, acho que falta o quê? Umas meia hora? 20 minutos? Falta mais uns 20 minutos por aí. Não apresenta verbos. Deixa eu ver. Deixa eu arrumar esse não aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Aí na letra C, nos diz assim, que é feito o uso desse discurso, que é o indireto livre, ele confere aos diálogos do texto. Efeito de sentimento. E o personagem, pelo meio do pensamento, deduz o que aconteceria. É isso mesmo. Então, ele dá evidência aí. Eita, escrevi errado. Então, ele dá evidência, né? Aos pensamentos, né? E as emoções da baleia, né? Então, ele evidencia as emoções e os pensamentos da cachorra, assim, cachorra baleia. Tá? Então, tá aí a conclusão. Oi? Pronto? Uhum. Agora nós vamos aí para a última página, que é 24. Todas as meninas conseguiram? Sim. Tá bom, Sim. então. Então vamos lá. Verbos de elocução. Leia um trecho do romance A Dama das Camélias, do escritor francês Alexandre Dumas Filho, em que o narrador está em um leilão dos pertences de uma das personagens. Então, vamos lá. Eu vou ler no livro que eu não enxergo aqui. Essa vai ser a última página ou vai ter mais? Não, é só até essa aqui, só. Insinuei-me humildemente no meio daquele tumulto. Estava ali mais para assistir do que para comprar. Vestidos, chalés de casimira, joias, tudo era vendido. Tudo era vendido com uma rapidez inacreditável.
Nada daquilo me convinha e eu continuava esperando alguma coisa que me interessasse. De repente ouvi gritarem: um livro luxuosamente encadernado, com filetes de ouro, intitulado... Gente, por favor. Manon Lescaut, que é obra do escritor Abdé Prévost. Há alguma coisa escrita na primeira página, 10 francos. 12, disse uma voz depois de algum tempo. 15, eu disse sem saber por quê, provavelmente por causa do que estaria escrito na primeira página. 15, repetiu o leiloeiro. 30, exclamou o primeiro arrematante num tom que parecia desafiar qualquer outro lance. Então, eles estão aí, né, num leilão, e eles se interessaram aí por um livro luxuosamente encadernado, com filetes de ouro, né, desse escritor aí, né, e alguma coisa escrita na primeira página. Então, eles ficaram interessados e começaram a dar um lance. Ok. Aí, na letra A, diz assim: nesse trecho, o narrador expõe sua visão e seus desejos diante do evento. Em meio a tanta oferta, somente o livro lhe chamou a atenção. Por quê? Pelo que estava escrito na primeira página. Exato. Então... E também não tinha interesse em outros objetos. Né, provavelmente... Ô, professora, tem dois Pedro, fora eu, né? Eu não sei quem tá colocando meu nome. Olá. Não liga pra isso. Vamos lá, foco Tô aqui. roubando meu nome, seus feios. Provavelmente... Ô Pedro, a gente sabe que é você no celular e outro no PC. Louco, meu PC tá desligado, viado. Eu vou ligar até a câmera pra tu ver. E no celular da mãe dele. Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui pra gente concluir numa boa. Na letra B... Vamos lá, na letra B. Discurso direto. Deixa nem a professora ler. Que tipo de discurso é predominante nesse trecho? Justifique. Então, vamos lá. Discurso... Discurso direto e o justifique. Justifique, Caio. Calma O aí. que é direto? O que acontece lá no discurso direto? Porque ele fala a própria fala. Ele não fala que alguém fala. Ele falou Ele mesmo. fala- Foi ele mesmo. ele fala- Foi ele que falou. Se enrolou. Ele é um louco, ele fala com ele mesmo. Não, porque os mesmo que personagens... fala. Ele os mesmo fala, não é ele que diz Tá. a fala de alguém. Ele mesmo que fala, é tipo isso. Tá, ok. Então vamos colocar assim, ó. Os personagens, São dois. eles falam diretamente, né? Então eles não falam diretamente, aí eles estão conversando diretamente, nada tá interferindo, o narrador não interfere, né? Sem interferência. Tá, peraí, que eu escrevi. Interferência do narrador. Então, não tem interferência do narrador, o discurso é direto. Ops. Puxa um pouquinho aqui para não... Pronto. Aí nós vamos dar uma retomada aqui. Então, aí tá falando de um leilão, né? Tem aqui falando sobre o verbo de elocução. Os verbos empregados para indicar a fala dos personagens e a forma como eles estão dizendo algo são chamados aí de verbos de elocução. Então, sabemos que os verbos, né, eles são empregados para indicar as falas dos personagens, tá?
e a forma como eles estão dizendo algo, tá? Igual aqui, ó. De repente ouvi gritarem. Então já, aí ele começa o diálogo, tá? Então, na letra C, quais verbos foram empregados para indicar as falas dos personagens? Disse, 12, Gritarem, 15, 30. disse, repetiu e reclamou. Exclamou, exclamou. Nossa, falei tudo errado. Gritarem. Não, tu falou certo, falou gritarem, não falou? Fa- Ouvi ela falando gritarem, disse, repetiu. Tudo isso aqui é verbo, tá? Exclamou. Tá? Verbo gritar, verbo dizer, verbo repetir, verbo exclamar. Tá ok? Gente, é o Luiz que tá com a minha conta, louco. Não é possível. Não é tua conta, ele só mudou o nome. Eu falo minha conta por causa disso. E ele tá se passando por mim no chat, esse corno. Quem? O Luiz? O Luiz? Não sei, não dá pra saber, professor. Ele não. Peraí. Não dá pra... Nossa. Qual é o que tá escrito Pedro? Pedro não sou eu sou o Dona Benta. Tá, então peraí que eu já tiro ele daqui, rapidinho. Ai! Um deve ser o Luiz Vai e o outro inventar deve uma ser o... Ó, aqui tá avisando que em 10 minutos vai encerrar a aula, tá? Então eu vou... Mas o Luiz é da nossa sala? É. Mano, quem é eu, velho? Quem sou eu? Peraí. Ó, o Pedro sumiu e o Luiz apareceu sem nome. Mentira, é o Luiz? Luiz, seu safado, cachorro, pilantra. Esse parece Pronto, doido. gente. Não acabem com a minha gravação, por favor. Deciframos o A senhora problema. colocou no lugar errado. A senhora colocou no Ah, em direito. cima, né? Isso. É o Luiz me deixando louca. Ô, Luiz, Olha lá. eu falo que o Luiz é retardado e vocês não Chamar acreditam? da senhora Keila. Ó, vamos lá, aqui rapidinho, na letra D, para concluir a página 24. Se todos esses verbos fossem substituídos pelo verbo dizer, o efeito de sentido do texto continuaria o mesmo? Sim, porém ficaria repetitivo. Então, mas só que presta atenção, ó. Dizer é uma coisa, gritar é outra. Repetir é outra e exclamar é outra. não, pois A senhora trocaria o está sentido. bugando minha Então, mente. então Não, pois não tem, expressaria o sentimento. não tem o mesmo sentido, o mesmo estado de ânimo, né? A mesma coisa, se eu falar assim, fala para sua mãe que eu quero conversar com ela. Tá bom? Aí se eu falar assim, grita com a sua mãe que eu quero conversar com ela. Já muda né? Já muda aí completamente o sentido, né? Então, os sentidos, apesar de parecerem os mesmos, né? Acaba sendo diferentes, né? Tendo tons diferentes, né? Porque os verbos aqui, ó, cadê o ops? Ó, de repente ouvi gritarem. Ó, um livro luxuosamente encadernado, com filetes de ouro. Então, quer dizer, aqui ele tá gritando. Aí o cara disse assim, ó, 12. E o cara aqui, esse aqui que gritou, né, sobre o livro, é o cara lá do leilão, né? Então, ele fala gritando para atingir aí a todos, né, para que todos possam ouvi-lo. Então, já aqui ele disse 12. Aí o outro disse também 15, né? Aí 15 repetiu o leiloeiro, ele 15 repetiu o leiloeiro, quer dizer, ele deu ênfase ao que disse o primeiro. E o outro 30 exclamou. Se ele exclamou, meio que ele tá gritando aqui, né? 30, né? Então vejam que apesar de parecerem iguais, a mesma coisa não é, tá? Deixa eu tirar aqui. Tipo assim, 12 ali, 15, quem falou 15 ali, 30 ali atrás, 30, Isso, você é o Dona Ali. Isso.
Só que aí eu Você grito colocar 15. o cara do ovo. Então, quer dizer, cada um, né, tem uma forma de expressar. Então, é não. Depois os verbos. Deixa eu ver como é que eu posso colocar aqui. Vou colocar os verbos dão um contexto. Fala. Personagens. Eita. Dão um contexto a fala dos personagens. Tá? Então tá aí, finalizamos. Enfim. Sei que é cansativo, gente, mas eu tô correndo um pouquinho para a gente poder adiantar o máximo que puder aqui, né? Da aula. Não saiu ainda da sala, que eu vou dar um recadinho para vocês. Finalizamos. Deixa eu colocar aqui que foi